E um dos assuntos mais comentados foi a questão da 123 milhas, né? Para quem assiste TV a cabo, principalmente, né? No ano passado, nesse primeiro semestre, aí, muitas propagandas e tal, principalmente a partir do ano passado, uma solução para você que tem milhas no cartão acumulada, para você né, que tem milhas no seu banco, para você que não sabe a companhia, se vai dar as milhas para a companhia aérea, e com as propagandas com explicações, a 123 milhas organiza suas milhas para todo mundo viajar, etc, etc, etc. Pois é. O tema de hoje, então, foi solicitado pela produção da RDC TV para a gente falar do caso aí, da falta de devolução de pessoas que ingressaram aí os serviços da 123 milhas e também de como proceder em situações semelhantes, quando o consumidor é credor de algum dinheiro ou serviço de uma empresa na iminência de quebrar, de falir, né? Começaremos falando no caso da 123 milhas e depois falaremos em linhas gerais, porque ele já está aqui, segunda-feira, pontualmente, nosso querido comentarista, Dr. Guilherme Colim. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Olá, Cláudio, tudo bom? Tudo Prazer. Tranquilo. Prazer em recebê-lo aqui novamente, doutor Guilherme Colim, para falar de um assunto que foi notícia hoje. Doutor Guilherme Colim sempre em cima do lance, né? Para quem acompanha as redes sociais do doutor Guilherme Colim, a gente tem ali alguns assuntos recorrentes, como a questão familiar, alienação parental e tal, mas hoje vamos falar sobre esse assunto aí que amanheceu aí tomando conta dos noticiários. Doutor Guilherme Colim, vou começar lhe perguntando o seguinte: a 123 milhas vendeu passagens aéreas, recebeu dinheiro e não vai entregar as passagens que vendeu. E agora, o que aconteceu, doutor Guilherme? O que aconteceu? Né? A gente vai começar a falar sobre o passado. Né? Isso. O que aconteceu? A alegação de defesa da 123 milhas, e esse assunto esta polêmica já se iniciou há algum tempo, é a de que a 123 milhas estava sendo boicotada, estava sendo obstaculizada na sua negociação por parte das companhias aéreas. Qual é a dinâmica da 123 milhas? Ela compra milhas aéreas de pessoas que têm as suas milhas e não vai utilizá-las. Com essas milhas, ela compra passagens aéreas e ela vende passagens aéreas. Só que, um detalhe, ela primeiro vende as passagens para depois comprá-las. Primeiro ela vende as passagens para o consumidor, para depois comprar estas passagens com as milhas que ela comprou de alguém. E esta discussão já iniciou há algum tempo, em que as companhias aéreas sustentam que as milhas são uma forma de fidelização do cliente. Não seria o objetivo das milhas, segundo as companhias aéreas, de promover um negócio com esse nível de profissionalismo que a 123 milhas e outras empresas do ramo aplicam, adotam. E aí surgiu, segundo o que a 123 milhas alega, surgiu então esta obstaculização que eles alegam, eles sustentam, eles apresentam como por razões alheias à vontade deles. E, de fato, existe uma polêmica, porque, segundo as regras do direito do consumidor, as milhas são do consumidor e, portanto, elas podem ser negociadas livremente, porque são dele. Segundo as companhias aéreas, as milhas são uma forma de fidelização, elas foram construídas para fidelizar. Não me faz muito sentido essa alegação das companhias aéreas, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo já tem uma ou duas decisões favorecendo as companhias aéreas. Muito bem, doutor Guilherme Colim, mas e se a 123 milhas passou a enfrentar aí obstáculos por parte das companhias aéreas, o senhor estaria absolvendo, então, a 123 milhas, é isso? Não, eu não estou absolvendo. Eu não estou absolvendo a 123 milhas. Primeiro, cabe a ela, antes de assumir algum compromisso, verificar a segurança jurídica. A segurança jurídica do produto, do serviço que ela esteja oferecendo. Se existe essa insegurança jurídica, o risco já era antevisto, ainda que não estivesse em debate no passado, e caberia a ela, 123 milhas, desenvolver uma dinâmica de trabalho, uma dinâmica de operação que não fosse tão vulnerável. Primeira coisa. Segunda coisa,
Por que eu não absolvo 1, 2, 3 milhas? Por que eu não alivio a 1, 2, 3 milhas? Porque ela passou a vender passagens aéreas com um custo extremamente baixo. Isso gerava, ao mesmo tempo, concorrência desleal para as companhias aéreas. Isso gera uma memória de preço para aquele tipo de serviço e um paradigma para o consumidor que prejudica, que confunde o mercado. E isso, o cheiro que me dá, fica muito feio acusar, fica muito feio afirmar que foi assim ou foi assado, mas o cheiro que me dá, né, a indicação que me dá é que ela passou a usar um sistema de pirâmide, em que ela pegava o dinheiro de umas pessoas para viabilizar a compra das passagens de outras. Existia passagem de ida e volta para os Estados Unidos ou para a Europa, vendidas com grande antecedência a R$1.000, a R$1.200. E isso é muito estranho, isso causa muita suspeita. E causa muita suspeita ao consumidor quando vai comprar, mas também a boa-fé da companhia, da empresa que está vendendo. R$1.200 ida e volta para a Europa, com uma antecedência de 1 ano e meio, 2 anos, ela pega o dinheiro do consumidor, fica girando com aquele dinheiro, utilizando de um lado ou de outro, e aí agora ela deseja devolver a passagem, o dinheiro através de voucher, ou seja, através de uma moeda própria, como se fosse uma moeda própria, vai ser usada apenas com os produtos dela, sendo que ela seguirá comprando passagens aéreas justamente pelo mesmo sistema que já se demonstrou inseguro. Se o problema do 1, 2, 3 milhas é que a companhia aérea não aceita vender passagens, faça essa negociação de milhas, como é que ela vai honrar novas passagens aéreas compradas através dos vouchers que ela está oferecendo? Bom, o doutor Guilherme Collier, 1, 2, 3 milhas, diz que está prometendo aí fornecer justamente esses vouchers. Exato. Né? Em correção superior, inclusive, às aplicações bancárias, mas que permitem a utilização apenas com os produtos da 1, 2, 3 milhas, né? Caso entre em juízo, quais opções que o consumidor teria, doutor Guilherme? Caso o consumidor não concorde em receber o voucher e caso ele entre em juízo, ele pode pedir o dinheiro de volta, naturalmente corrigido. Ele pode comprar as passagens com o dinheiro dele e pedir uma indenização correspondente ao valor da passagem. Ele pode entrar com uma ação judicial pedindo uma liminar para obrigar a 1, 2, 3 milhas a honrar o contrato. E caso ele deixe de viajar, ele pode pedir uma indenização por dano moral. Só que tudo isso que eu acabei de falar, essas 4 opções, elas são muito bonitas no papel. Elas são bonitas, são lindinhas na teoria, quando a gente vai fazer um concurso público ou na prova da OAB, quem sabe. Porque na prática nós temos alguns elementos a mais que devem ser levados em consideração, que é a solvência da empresa. Eu cheguei a ajuizar ações lá no meu início de carreira, me formei em 99, se não me engano foi uns 2, 3 anos depois, eu ganhei uma ação contra a Transbrasil, muito bonito. Ganhei a minha ação judicial contra a Transbrasil, a sentença ficou linda na parede do meu escritório, porque a empresa não pagou e acabou o assunto. A Varig, a mesma coisa, a companhia de telefone, a empresa de telefonia Oi, a mesma coisa. Às vezes, Cláudio, o advogado se arrepende de ter ganhado a ação. Mas isso acontece na questão da barragem que estourou lá e tal, que a justiça deu, indenização e tal. Fizeram uma matéria mostrando as vítimas, ninguém recebeu um centavo até hoje. Exatamente. Então assim, eu iniciei respondendo a pergunta. Ação de dano moral, ação de obrigação de fazer para obrigar a empresa a honrar o contrato, ação de reparação de danos materiais, a pessoa vai lá e compra as passagens e pede a reparação do dano. É muito bonito isso, mas eu acredito que muitas pessoas até conseguirão receber, mas a grande maioria vai ganhar as ações e não vai receber. E isso, infelizmente, é o que eu desconfio que vai acontecer. Um colega seu que já esteve aqui, especialista em indenizações, inclusive de acidentes aéreos, falou a mesma coisa. Não são todos que acabam recebendo, infelizmente, no país. Exatamente. Infelizmente, essa é a realidade. Bom,
Sobre o voucher, então... Bom, sobre o voucher, aceitar ou não usar o voucher? Aceitar o voucher daí. Aceitar usar o voucher ou não. É uma aposta que as pessoas fazem. Eu vindo aqui para a RDC, eu estava trocando mensagens por WhatsApp com uma pessoa que me apresentou justamente esta dúvida. Utilizo o voucher, peço para converter o voucher, aceito a proposta da 123 milhas ou não? E a minha resposta foi, não sei, não tenho como saber o que é melhor. Se você aceitar o voucher e a 123 milhas honrá-lo, beleza. Aí vem aquela dúvida, mas olha só, eu comprei a passagem lá atrás, eu tinha a opção de comprar a passagem na companhia aérea pelo valor X, e agora eles estão me dando um voucher de um valor parecido, um pouco maior, mas o valor para comprar as passagens aéreas agora é muito maior. Então eu terei prejuízo? Sim, provavelmente sim, mas utilizando o voucher, caso ele seja honrado, a pessoa terá um prejuízo menor do que talvez pleitear uma indenização e não receber nada. E aí eu estou falando aqui, estou falando isso, mas eu não sei se você receberá a sua indenização caso ganhe uma ação judicial, e eu não sei se a 123 milhas honrará ou não o voucher caso você opte em utilizar. Então, nós estamos apostando, estamos fazendo suposições. Pode fazer isso, talvez tenha chance aqui, talvez tenha chance ali. Bom, agora vamos para a segunda fase, então, tá, doutor Colim, da entrevista, né? Vamos falar em linhas gerais agora, o pessoal que está nos acompanhando aí, porque às vezes tem problemas semelhantes, né, com outras empresas, né? Queria saber sobre os cuidados e dicas para os credores de empresa à beira da falência e também para os seus colegas advogados, doutor Guilherme. Colegas advogados e consumidores em geral. Eu falarei coisas agradáveis para um grupo, para os advogados, agradáveis não, tentando preservar um grupo da nossa audiência, os advogados, e os consumidores não gostarão, e depois eu inverterei. Mas, assim, qualquer empresa, quando ela entra em recuperação judicial, existe um concurso de credores. Este concurso de credores prevê uma ordem de preferência. Credores trabalhistas, credores tributários, credores com garantia real, blá, blá, blá. E o balalá ficou bonito, né? Ficou bonito, o balalá, ótimo. O balalá ficou bonito. Sincero, foi sincero, o balalá, né? Então, tira os tributários, tira os trabalhistas. Né? E lá, no fim da fila, tem os credores quirografários. O credor quirografário é aquele que não tem privilégio nenhum, que é o consumidor. O consumidor tem uma série de proteções legais, mas no concurso de credores não tem. E aí, o que acontece? Estamos aqui, iniciamos a entrevista falando do 123 milhas, mas agora a gente está na fase de comentários genéricos. Sim. Qualquer empresa que entra em concurso de credores, quando o volume de dívidas ultrapassa o seu patrimônio, pessoas ficarão sem receber. Essas pessoas que ficarão sem receber, normalmente são os quirografários. Às vezes, todos os quirografários, falta às vezes até para o trabalhista. Então, qual dica que eu dou para o advogado? Para os consumidores ficarão bravos comigo, mas para os advogados, leve em consideração que você terá um volume de trabalho certo, terá uma ação de conhecimento para obter uma sentença condenatória. Depois, você terá um provável volume de trabalho bastante grande para habilitar o crédito do seu cliente no processo de recuperação judicial. E talvez você consiga receber alguma coisa ao final, você e o seu cliente. Nesse tipo de situação, eu recomendo aos advogados que não façam contrato de honorários exclusivamente mediante taxa de sucesso, o chamado contrato de risco, em que o advogado se torna sócio do cliente e ele receberá um percentual da indenização tão somente quando o dinheiro sair. Se você for advogado, eu recomendo que você leve em consideração isso que falei agora. Por outro lado, para viabilizar a relação advogado-cliente, você provavelmente não será contratado por clientes, por consumidores, que se você cobrar um valor de remuneração, se você cobrar honorários profissionais que tornem inviável, que não feche a conta para o
seu cliente lhe contratar. E não se esqueça, você, advogado, tem um compromisso não só com a sua conta bancária, mas também com a justiça. Então, dica, leve em conta isso. E se você for consumidor, se estiver procurando um advogado, sugiro que coloque na balança isso. Aquele profissional talvez ficará anos em cima de um processo e talvez não seja justo que ele fique com o risco de trabalhar sem receber nada. Então, primeira dica. Segunda dica, vamos dividir, Cláudio, os clientes, os consumidores de renda mais alta e de renda mais baixa. Aquela pessoa que tem renda mais alta, ela, para entrar com uma ação judicial no rito comum, ela precisa pagar custas processuais. Eu tenho lá no canal Saiba Direito um vídeo que eu falo sobre assistência judiciária gratuita. Recomendo que você assista. Uma pessoa com renda mais alta não consegue assistência judiciária gratuita. E a assistência judiciária gratuita isenta o demandante, isenta o litigante, isenta a parte do processo de pagar custas processuais, honorários de perícia, condução da oficial de justiça e tudo mais. Se eu for procurado por uma pessoa com renda alta, muito provavelmente eu proporei o ajuizamento da ação no Juizado Especial Cível. O Juizado Especial Cível tem algumas limitações irritantes, mas se a pessoa não tiver assistência judiciária gratuita, a minha sugestão é dar preferência para o Juizado Especial Cível. Nas ações de pessoas com renda menor, talvez o rito comum seja uma alternativa. Então, dicas estratégicas em termos de planejamento. Outra coisa, Cláudio, uma polêmica que as ações judiciais enfrentarão. No caso da 123 milhas, especificamente, estou voltando lá para a primeira parte, mas é importante. Existe a pessoa que pagou e não recebeu, existe a pessoa que deixou de viajar. A pessoa que pagou e não recebeu pode entrar e pedir o dinheiro de volta. A pessoa que deixou de viajar pode pedir a sua indenização por dano moral. Eu, Guilherme Colim, sou vítima da 123 milhas. Eu comprei passagem a troco de banana para janeiro do ano que vem para levar o meu filho, Lucas, para a Disney. Eu posso pedir o meu dinheiro de volta. E o meu filho pode pedir a indenização por dano moral, porque ele deixou de viajar. Digamos que aconteça isso. Eu peço dinheiro de volta e eu não tenho assistência judiciária gratuita. Eu, pela renda que eu tenho, não consigo a isenção de custas. Então, eu provavelmente entrarei com a minha ação judicial contra o 123 milhas pelo Juizado Especial Cível. O meu filho não tem renda própria. Talvez valha a pena, eu não decidi ainda, entrar em nome dele uma ação no rito comum. Não decidi ainda. Ele, por ser menor de idade, não poderia entrar no Juizado Especial Cível mesmo, mas digamos que ele fosse maior de idade. Digamos que eu tivesse um filho de 18 anos de idade. Eu entraria no rito, eu poderia entrar no Juizado Especial Cível e talvez entrasse no rito comum. Como meu filho tem 7 anos de idade e ele não pode ser parte no JEC, eu entraria no rito comum. Muito bem. Doutor Guilherme Colim, por favor, para quem está nos acompanhando aí, contatos. Contatos, 51 999 85 7991, meu WhatsApp e telefone celular. 51 32 28 12 19, meu telefone fixo. Colim.Guilherme, meu Instagram. E, por favor, canal Saiba Direito no YouTube. Não pule os comerciais ali. Por favor, não pule. Canal Saiba Direito, doutor Guilherme Colim. Um grande abraço para toda a turma e equipe lá do CNJ Advogados também, né, doutor Guilherme? Muito obrigado. Valeu. Obrigado, doutor Guilherme. Uma ótima semana e até segunda-feira.